tema da nossa live de hoje. Isso. Então, hoje nós estamos entrando com essa live aleatória. É uma live que nos despertou a vontade de fazê-la devido a algumas perguntas que surgiram da live que nós fizemos ontem com o tema autoestima. Então nós vamos aqui compartilhar mais algumas coisas sobre a autoestima e, consequentemente, nós vamos também respondendo as perguntas que nos foram feitas. E aí nós unimos aí o útil ao agradável, trazemos mais compartilhamentos sobre o tema e também, né, responderemos as perguntas que nos foram feitas, tá? Vamos esperar só mais um minutinho, o pessoal ir entrando aí para nós iniciarmos esse nosso bate-papo, com certeza muito importante, porque o tema autoestima é fundamental para a nossa vida em todas as áreas, em todos os aspectos, em todas as esferas. Como eu falo, a autoestima é a base para tudo, né? É um dos pilares e, no meu ponto de vista, um dos pilares, se não for o principal, tá? Então é muito importante nós estarmos bem atentos, trabalharmos bastante no que diz respeito à autoestima, porque isso vai auxiliar muito. E como eu falei na live de ontem, né, a autoestima, ela como eu acabei de frisar aqui também, né, ela é a base. Então, muitas vezes, nós estamos trabalhando na superfície e estamos esquecendo da base. Então, a gente às vezes gasta muito tempo, dinheiro, energia trabalhando na superfície e a base, que é o principal, acaba não sendo bem feita. E com isso o prédio não sobe, ou quando sobe ele desaba. Então nós trabalharmos nesta base é fundamental para qualquer coisa que nós desejarmos na nossa vida, tá? Então a autoestima, ela é realmente a base para tudo, tá? E a autoestima, né, numa definição, ela é a forma como nós nos valorizamos, né? Se nós temos uma autoestima elevada, é sinal que nós nos valorizamos muito. Se nós não temos, é exatamente o contrário, tá? Então, como eu falei aqui, né? Essa live aqui, ela veio aleatoriamente, através de algumas perguntas, então nós vamos compartilhar mais um pouco sobre autoestima e no decorrer também desses compartilhamentos, automaticamente nós vamos respondendo algumas perguntas que nos foram feitas, né? Primeira coisa, pessoas que têm baixa autoestima, elas se sentem, é o que eu chamo dos 3 Is. Tá? Isso aí também eu acredito, quem não está conosco, eu tenho certeza que não ouviu falar desse termo, né? Dos 3 Is. Primeiro, o número 3 para mim, ele tem algo mágico, algo místico, tá? Por isso que eu uso tanto o número 3, tá? A gente vê corpo, mente, espírito, tá? Você, seu eu superior, o Criador, tá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está feito, está feito, está feito. Então, se vocês observarem, tá? Vocês já se depararam e se deparam com o número 3 constantemente, porém vocês não percebem isso, tanto que o número 3 ele é poderoso. Ele tem um poder que vai muito além do nosso entendimento lógico, tá? Então, por isso que eu utilizo muito o número 3. Então, vamos lá. Os 3 Is que as pessoas de baixa autoestima têm. Elas se sentem incapazes, tá? Inseguras e incompetentes, tá? Isso aí é básico para as pessoas.
Aí você vai falar, ah, mas eu conheço uma pessoa que eu acho que ela tem baixa autoestima, mas ela se acha super competente. Às vezes, o que nós estamos tratando aqui, a nossa tratativa aqui, é sobre o que está no subconsciente. Então a pessoa ela pode até vestir colocar uma máscara, vestir uma armadura, mostrar algo, né, de forma externa, externar algo, mas o que está no subconsciente dela, pode ter certeza, vai de acordo com esses 3 Is, tá? Isso aí eu posso afirmar para vocês, tá bom? Então ontem nós passamos, né, 9 coisas, né, que prejudicam a nossa autoestima. A nossa autoestima ela foi construída, né, a nossa autoestima, na verdade, está ligada à nossa autoimagem, né? Como nós nos vemos. E isso foi construído desde a nossa infância e continua sendo reforçada ou reconstruída, dependendo das nossas atitudes, de como a gente vive e de como a gente consegue ou não reformular toda essa estrutura psicológica que foi formada, tá? Então eu trouxe, aí como eu falei para vocês, o trabalho nosso hoje, dentro do nosso sistema, do processo terapêutico, conforme nós fomos aprofundando, unindo, né, várias teorias, reteorizando, tá? Trazendo novos estudos para os métodos, para os processos e para os protocolos. Hoje nós trabalhamos da seguinte forma, nós trabalhamos com a reprogramação mental, que é feita através de um processo, nós vamos até trabalhar um pouquinho hoje no final, e também dos exercícios, tá? Por quê? Porque a psicologia mostrou que, né, os pensamentos mudam os sentimentos, que mudam as ações. Porém, tem uma linha também que ela foi trazida pelo William James, que foi o pai da psicologia moderna, que mostrou que o contrário também funciona. Ou seja, atitudes, ações mudam os sentimentos, que mudam os pensamentos. Então, se nós trabalharmos com as duas variáveis, o que acontece? Nós potencializamos o resultado, que é o que nos interessa. Tá? Então, quanto mais eficaz for o processo, melhor. Então, aqui eu trago algumas ações, né, atitudes que nós podemos ter, que todos podem fazer, todos podem executar, fazendo o processo terapêutico ou não, e que funcionam muito, auxiliam muito na melhora da elevação dessa autoestima, que, como eu falei e falo, é fundamental, é a base para a nossa vida. Então, o primeiro ponto que eu trouxe, tá, ontem, que nos atrapalha muito, é a procrastinação. O que é a procrastinação? É a gente sempre deixando as coisas para depois, sempre deixando para depois, sempre deixando para depois, tá? E o que acontece? Isso aí a gente vai deixando para depois, acaba não fazendo e aí vai prejudicando, vai minando ainda mais a nossa autoestima. Se nós estivermos com a autoestima baixa, ela vai mais baixa ainda. Tá? Então é muito importante nós nos atentarmos para isso. Então qual dica, né, que a gente dá, o que a gente orienta? Para fazer, né, elaborar pequenas metas para o dia e executando meta por meta. Tá? Pequenas metas, executando. Outra coisa que eu indico muito, tá? Porque as pessoas geralmente, o nosso cérebro é totalmente treinável, ele é como um músculo, né? Se a gente pratica uma atividade física, pratica uma musculação, a musculatura desenvolve, ela se fortalece. Se a gente para, ou se a gente nunca faz nada, nunca fez nada, essa musculatura ela enfraquece. E o nosso cérebro é a mesma coisa. Então o nosso cérebro é totalmente treinável, tá? Uma situação, então provavelmente quem já está nesse processo está com uma estrutura cerebral muito desfavorecida. Então é muito difícil, é como você pegar um sedentário e querer levar ele para a academia e colocar ele para levantar um monte de peso lá, ele não vai dar conta. Ou então pedir para ele correr 10 quilômetros, ele não vai dar conta, tem que ser gradativo. E como eu faço muita analogia,
até mesmo pela minha base, né, dentro da área de atividade física, uma coisa muito importante, muito interessante que a gente pode fazer, tá? Para a gente começar a retreinar o nosso cérebro, para sair desse processo de procrastinação, é nós determinarmos algo que nós queremos fazer e colocarmos outra pessoa nesse projeto também. Por quê? Porque essa outra pessoa, ela vai nos auxiliar ou vai nos incentivar a nós prosseguirmos até alcançarmos essa meta, tá? É muito interessante, eu vou citar um fato aqui que aconteceu. Eu atendi uma pessoa, né, um homem, e tinha autoestima muito baixa, casado, com filho, 2 filhos, e uma das coisas que ele reclamava muito é que ele trabalhava muito. Isso é muito comum, como eu falei ontem, né, pessoas com baixa autoestima geralmente vão trabalhar para outras e acabam descarregando muito no trabalho, justamente como um mecanismo de compensação inconsciente. Então ele trabalhava muito e ele tinha muito pouco tempo com os filhos, tá? E em todo o processo, quem passa por processo conosco sabe o quanto eu incentivo a prática, como eu falei, da atividade física, porque eu vejo não só os benefícios físicos, mas a gente sabe que também na questão da saúde mental é muito importante. Tem uma descarga de neurotransmissores muito benéficas para o corpo, entre inúmeros outros benefícios. E chegou ao ponto também da saúde dele já não está muito legal, ele está necessitando realmente praticar atividade física. Porém, como eu falei, era uma pessoa que também procrastinava muitas coisas, tinha esse hábito, que vai de acordo com a questão da baixa autoestima. E eu sugeri para ele isso, para a gente unir o útil ao agradável. Então, além das reprogramações que nós fazíamos, também eu sugeri que ele convidasse os filhos, né? O filho e a filha, tinha um casal, os filhos, para fazerem atividade com ele. E eu sugeri também que iniciassem com apenas 2 vezes da semana, porque uma coisa muito importante é justamente isso, nós irmos devagar, treinando o cérebro. Lembra que eu falei da atividade? Aqui é literalmente atividade física, mas isso vale para qualquer ação que nós formos ter em relação a concluir, né, a sair da procrastinação. Então, qualquer coisa que a gente for fazer, a gente tem que ir de forma gradativa. Aí eu sugeri a ele 2 vezes por semana e que ele convidasse os filhos, né, para praticarem com ele. Por quê? Porque uniria o útil ao agradável. Uma que os filhos iriam incentivar, ele ia ser mais difícil para ele se auto-sabotar, consequentemente ele ia passar mais tempo com os filhos ali, e aí, completando esse processo, eu sugeri que cada semana que eles completassem as 2 idas à academia, no final de semana eles fizessem algo especial para comemorar. E assim foi, e logo eles contagiaram. Vocês lembram que eu falei para vocês que a autoestima, ontem eu comentei com vocês que a autoestima, ela é extremamente contagiante. A pessoa de autoestima, ela leva as outras para essa autoestima elevada. Porém, se você estiver com uma pessoa de baixa autoestima do seu lado, é um perigo, é uma coisa assim super perigosa, é contagiante, realmente. E logo a esposa entrou também nesse processo, passou a ir com eles, então ia a família toda, tá? Passou um tempo, a filha, por questões profissionais, acabou deixando o processo, porém eles continuaram, e há pouco tempo agora, eu nas redes sociais vendo, adivinha, estão correndo maratona. Eu peguei uma foto, eu fiquei muito feliz, né, a foto dos 2 participando de uma maratona. Então olha que interessante. E isso aí com certeza melhorou não só a saúde física, mas a saúde mental e principalmente o que nós estamos compartilhando aqui, que é justamente a questão da autoestima. Então, como eu falei, são ações, atitudes que nós temos que ter que vão fortalecer e tornar o processo de elevação da autoestima mais eficaz. Tá? O segundo ponto que eu trouxe, que está muito ligado, tá, a essa questão, são as pessoas que não terminam o que começam.
tá? É muito comum. Isso aí é aquela história, né? Que veio primeiro, a galinha ou o ovo? Ninguém sabe. Então, a pessoa às vezes ela não termina o que começa porque ela tem a autoestima baixa ou ela não termina o que começa e abaixa a autoestima, tá? Então, uma coisa vai levando a outra, é o que eu chamo de bola de neve negativa. Quanto mais a pessoa passa por esse processo de não terminar o que começa, mais vai abaixando, mais ela vai lesando a sua autoestima, tá? Então, o que eu sugiro nesse ponto? Fazer os 3 T's. Lembra do número 3? Tá? Primeiro, tomar consciência, a gente tomar consciência, tá? De toda a situação, que a gente realmente não termina o que a gente começa. Então, tomar consciência, reconhecer isso aí, tá? Depois, treinar a nossa mente, treinar o nosso cérebro. Como é que a gente vai treinar o nosso cérebro? Nós vamos colocar todo dia à noite, nós vamos colocar algo para ser feito no outro dia. Bom? Algo pequeno. Então eu vou fazer amanhã, eu vou começar a fazer uma atividade física. Tá, eu vou dar uma volta caminhando no quarteirão. E aí você vai fazer isso aí. Você vai treinar o seu cérebro, começar a treinar ele. E aí você conclui o que foi feito. E aí o terceiro T, que é o transformar. E aí, consequentemente, você transforma essa autoestima. Mas isso tem que ser feito com frequência, tá? É muito importante nós termos frequência no que nós fazemos. Como eu falei, é um exercício, né? Nós trabalhamos o nosso cérebro da mesma forma que nós trabalhamos o corpo físico, tá? Com rotina, com exercícios diários e entendendo que se nós pararmos, ele atrofia como o músculo também atrofia. É a mesma coisa, são os mesmos princípios, tá? O que vai mudar é apenas o como nós vamos fazer, tá bom? Aí o terceiro ponto que eu trouxe também, que é a dificuldade de dizer não, muito comum, tá? Em pessoas de baixa autoestima, tá? E as pessoas de baixa autoestima, elas têm dificuldade em dizer não, geralmente por uma questão que elas não se priorizam, tá? Elas não conseguem se priorizar. Elas sempre estão se priorizando, sempre estão priorizando outras pessoas, tá? E elas ficam sempre em segundo plano. Então elas sempre têm dificuldade em dizer não. E como eu falei ontem, isso aí causa o que é chamado na psicologia de dissonância cognitiva, e isso traz transtornos a longo prazo muito graves, tá? Tanto para a saúde mental quanto até mesmo para a saúde física. Então o que eu indico nesse caso? Para nós começarmos também a treinar o nosso cérebro, é nós pegarmos pelo menos uma vez por semana. Primeiro nós temos que descobrir algo que nos dá prazer, para nós, não para outras pessoas, para nós. O que dá prazer? Às vezes comer algo que te dá prazer, uma comida que te dá prazer, às vezes comprar uma roupa, algo que te dá prazer, às vezes ir num lugar onde você tem o maior prazer, descobrir algo que te dá prazer. E pelo menos uma vez por semana, religiosamente, fazer isso aí. E aí, com o passar do tempo, vai aumentando para 2 vezes por semana, vai aumentando, e com isso, naturalmente, nós vamos desenvolvendo essa habilidade de dizer não. Então, nós nos colocando como prioridade, a questão do dizer não, ela vai ficando natural para nós, tá? Então isso também é um exercício que pode e deve ser feito para quem tem essa dificuldade de dizer não, tá? É o quarto ponto que eu trouxe, que nos prejudica muito e que hoje assim realmente não dá para nós vivermos sem, né? São as redes sociais. As redes sociais hoje, elas jogam a nossa autoestima lá embaixo, tá? Até algum tempo atrás, a gente falava que o maior criador de crenças bloqueadoras que nós tínhamos era a televisão. Hoje, a televisão ficou longe. Hoje é a internet, em especial as redes sociais.
Então, muito importante dar uma revisada nas redes sociais, o que se tem ali, o que você segue ali que realmente você tira proveito para você, para o seu ser, para o seu engrandecimento, e o que na verdade está te mandando mensagens subconscientes, mensagens subliminares e te jogando lá para baixo, jogando a sua autoestima lá para baixo. Então é muito importante nós analisarmos isso aí e começarmos a filtrar, começarmos a deixar de seguir algumas coisas, passarmos a seguir outras, e com isso, de forma natural, a gente vai melhorando. Então, nós não podemos e nem devemos ser radicais, falar, não, corta, para de ver, de ter rede social, exclui o seu perfil. Não, muito pelo contrário. Nós temos que filtrar, tá? Fazer uma reorganização disso aí. E muito importante, eu acho que isso aí deve ser feito já, tá? É uma coisa que nós não precisamos esperar o amanhã. Deve ser feito já, tá bom? O quinto ponto que eu trouxe foi a comparação com os outros, né? A rede social também nos faz isso aí, porque a gente vai analisando ali, vai vendo muita coisa que está longe da nossa realidade, e isso vai inconscientemente nos frustrando e jogando a nossa autoestima lá para baixo. Então, um exercício que eu faço que eu passo todas as noites, nós fazermos uma autorreflexão, tá? Uma reflexão nossa de como foi o dia, o que você fez, né, de bom, e colocar uma meta para o outro dia, o que você pode fazer no outro dia para ser melhor do que você foi hoje. E com isso a gente vai evoluindo. Então a comparação, ela deve ser com nós mesmos. Então nós devemos nos comparar, tá? Diariamente, mas com nós mesmos, não com outras pessoas, porque senão a gente vai realmente jogar a nossa autoestima no lixo, tá bom? Então muita atenção nisso, e sempre, como eu falei ontem, né? Hoje pior que ontem, hoje melhor que ontem, pior que amanhã, tá? O sexto ponto foi a leitura, a questão da leitura, muito importante. Eu passei aqui a dificuldade que nós temos, até por uma questão educacional, o quanto a leitura nossa ela é prejudicada. Tem um dado até super interessante, que quando eu falei até da subvocalização, quando a gente lê, por exemplo, a gente repete na garganta, que é a subvocalização. A gente consegue repetir, em média, 180 palavras por minuto. E o nosso cérebro processa 1000 palavras por minuto. Então a gente tem aí um delay, um vácuo muito grande. Por isso que a gente lê muito às vezes e absorve muito pouco, tá? E ainda nós temos a questão cultural também, que não nos favorece, né? Não favorece o brasileiro para essa questão da leitura. E às vezes isso aí causa realmente abaixa muita autoestima, tá? Tem muitas pessoas que têm baixa autoestima. Uma sugestão que eu dou para nós otimizarmos o tempo, porque acontece muito nesse processo, em todas essas situações que eu estou falando aqui para vocês, tá? Em todas essas dicas, essas orientações que nós passamos, o que acontece é que as pessoas colocam muitas objeções, e a objeção principal é o tempo. A pessoa fala que não tem tempo, tá? E aí, como é que nós vamos agir nisso aí? Nós que estamos do outro lado. A pessoa fala que não tem tempo, e aí? O que você vai fazer? E aí a gente também desenvolveu algumas técnicas, tá? Para orientar essas pessoas, para que elas não se auto-sabotem com essa objeção da falta de tempo. E nós não fiquemos, né, sem argumento para poder passar uma orientação e que ela possa fazer, tá? Tinha inclusive uma mulher que ela se sentia super com a autoestima muito baixa, porque ela julgava o marido muito inteligente, e ela, né, se rebaixava, se colocava muito embaixo, e a autoestima dela estava lá embaixo, né? E a gente notou, isso aí foi um dos pontos que nós chegamos, né, para ela aumentar essa questão da leitura, tal, e a objeção, que é clássica, já apareceu na hora, né, que é a autossabotagem. Ah, eu não tenho tempo. E qual que foi
onde nós chegamos, como é que nós resolvemos essa questão, tá? Nós pegamos, eu sugeri a ela para comprar um fone, tá? Selecionamos alguns audiobooks e enquanto ela estava cozinhando, ela ficava ouvindo os audiobooks, tá? É o ideal? Talvez. Talvez a leitura física, né, do livro seja melhor, tá? Porém, fez uma tremenda diferença, porque ela otimizou o tempo dela, ela passava lá quase a manhã toda, e ao invés de ficar lá ouvindo música ou qualquer outro passatempo, ela passou a ouvir isso aí. E isso melhorou muito para ela, fez uma tremenda diferença, e eu posso garantir para vocês, tá? Ela pode até, se ela quiser depois dar um depoimento aí, como melhorou a vida dela e como melhorou a autoestima dela. Inclusive isso, ela fala até hoje, que é um hábito, né, rotineiro da vida dela. Isso aí virou um hábito diário para ela. Então, existem, para todo problema, existe uma solução, tá? Basta nós, por isso que nós estamos compartilhando aqui, né, algumas situações reais, justamente para que nós possamos ver que toda situação, para todo problema, existe uma solução, tá? Outra coisa muito importante, tá, que eu trouxe também, que mexe muito, é isso aí, Juliane. Começar e dar continuidade. É justamente isso aí. É o que eu falei, a analogia que eu fiz com a atividade física, né? Não adianta passar um dia inteiro na academia e depois não voltar mais. Então a continuidade, por isso que eu passei aqui anteriormente, né? Para que nós coloquemos aí as nossas metas, né? De forma gradativa, porque senão a gente não dá conta, a gente acaba abandonando, tá? Mas muito importante essa colocação sua. Então, outro ponto que eu trouxe aqui é que isso é natural também, vem por uma questão educacional, tá? Eu expliquei isso ontem. Nós valorizamos muito, né? Damos muita ênfase nos nossos defeitos, tá? Ou nas nossas dificuldades e não olhamos, não valorizamos e não damos a atenção merecida para as nossas qualidades, tá? Para os nossos dons. E aí vem aquela questão, a pessoa geralmente fala, mas eu não tenho dom nenhum, tá? E o que é um dom, gente? Dom, na verdade, é a pessoa que sua a camisa, literalmente, para desenvolver uma habilidade, tá? O que acontece? Eu como ex-atleta, eu sei bem o que é isso. Muita gente chega, nossa, você tem o dom. Não, tem dom não. Eu acordava 5 horas da manhã, 2 treinos por dia, todos os dias, não saía, alimentação, 24 horas envolvido, tanto física quanto psicologicamente naquilo. Então, aí eu desenvolvi o dom. O dom é isso. Se você pegar o melhor cirurgião do planeta, tá? Como é que ele se tornou o melhor cirurgião do planeta? Não foi porque veio uma fada com a varinha mágica, tocou lá na cabeça dele e transformou ele no melhor cirurgião do planeta. Ele se tornou o melhor cirurgião do planeta porque ele ficou fazendo cirurgia, até se tornar o melhor cirurgião do planeta. Então, isso aqui eu estou trazendo para vocês porque é muito importante, a prática, a sequência vai de acordo com o que a gente comentou aí anteriormente. Eu vou citar um exemplo aqui de uma pessoa que a gente está num trabalho maravilhoso, tá? E o que acontece? Então a dica que eu dou dessa questão do dom, a primeira coisa é você listar algo, tá? Que você faz com prazer, seja o que for, o que você faz com prazer. E passar a exercitar isso. E isso vai se transformar no seu dom, tá? Então, tem uma pessoa que a gente tá trabalhando, é um trabalho maravilhoso. E esse dom é interessante que você tem que buscar no seu coração, tá? Esse dom tem que ser seu. Isso aí que te dá prazer é um prazer para você, não para seu pai, para sua mãe, para seu irmão, para você, tá? Então, ela passava por vários problemas de saúde, hoje está se recuperando, tá quase 100%,
e voltando a uma nova vida, né? Vindo aí, renascendo para uma nova vida. E aí nós descobrimos uma coisa que ela sempre gostou de fazer, né? Que era contar histórias. Olha que interessante. E aí, partindo disso aí, ela já está fazendo curso, já está no segundo curso agora de contadores de histórias, e ela vai começar já num projeto aí, né, como voluntária, como contadora de histórias, e assim, tá maravilhada. Maravilhada. E a autoestima dela, imagina onde está agora. Está lá em cima, está explodindo. Tá? Então, encontrar coisas que nos dá prazer e colocar em prática, utilizando essas técnicas anteriores que nós passamos, vai desenvolver o seu dom. É isso que vai desenvolver o seu dom. E aí sim, a sua autoestima vai explodir. Tá? Outra coisa importante que nós discutimos ontem também é a inteligência social. Tá? Geralmente as pessoas de baixa autoestima, elas não têm muita inteligência social. O que é inteligência social? É a inteligência relacional, é se relacionar bem com pessoas, né? Ter inserção, é realmente a questão relacional. Tá? Então, geralmente pessoas com baixa autoestima, elas não têm essa inteligência social. Então, uma das coisas que eu indico é participar mais de atividades em grupo. Tá? Participar mais de atividades em grupo. É uma coisa interessante. Nós temos uma pessoa que é do nosso grupo, e aí nós estamos fazendo um processo disso aí, justamente nessa questão da melhoria da autoestima, e ela já passou a fazer coisas para ela, né? Naquele ponto onde ela tinha dificuldade em falar não, e agora ela já está praticando pelo menos uma vez por semana algo para ela, e isso aí já está mudando muito. E uma das coisas que ela queria era correr no parque, né, que ela não fazia, e aí eu sugeri a ela que corresse no parque, onde nós estamos tendo um encontro em grupo, né, de um grupo lá da nossa linha, que faz práticas integrativas, porque aí ela faz, além dela fazer essa atividade dela, ela também se integra a esse grupo e desenvolve também a inteligência social, essa habilidade social, tá? Na academia, a pessoa que está na academia, participar de mais aulas coletivas, porque com isso ela vai energeticamente, tá? Ela vai também criando essa inteligência social. Ou outra coisa que você gostaria de fazer, sair um pouco da internet e ir para uma situação física mesmo, né? Participar de mais atividades em grupo, isso é fundamental para nós desenvolvermos essa inteligência social. Às vezes no início pode ser um pouco desconfortável, tá? Porém nós temos que passar por cima disso aí, porque isso aí vai fazer uma grande diferença na sua autoestima, tá? E por fim, como eu disse, eu disse desde quando nós estávamos fazendo os nossos compartilhamentos sobre manifestação, que é a questão dos sonhos não realizados. E eu disse que para mim poucas coisas são tão prejudiciais para a saúde mental do que sonhos não realizados, tá? Então o que acontece? Qual é o maior problema dos nossos sonhos, de nós não realizarmos os nossos sonhos? A gente sonha, todos nós temos sonhos, tá? E o sonho geralmente é uma coisa que está longe, tá? Geralmente é uma coisa grande, pelo menos para nós. Porque quando nós tomamos consciência de todo o poder que nós temos, nada é grande, nada é intocável, tá? Tudo é possível, tá? Nada é impossível para nós, para nenhum de nós. E aí o que acontece? Nós temos esses sonhos lá na frente. Então, a gente já começa a ver as dificuldades. O nosso cérebro, ele enxerga desde o nosso surgimento na Terra, até mesmo por uma questão de perpetuação da espécie, de sobrevivência, o nosso cérebro ele vê mais o negativo do que o positivo, tá?
Então nós trazemos isso aí desde o início. O nosso cérebro ele não teve mudanças significativas, tá? Mudou-se muito, evoluiu-se muito em todas as áreas, mas a nossa anatomia cerebral ela continuou praticamente a mesma, tá? Então o que acontece? Nós enxergamos mais o negativo do que o positivo, tá? Então quando nós temos um sonho, o que acontece? Nós começamos a ver mais as dificuldades do que qualquer outra coisa. E aí é onde nós vamos perdendo a energia, o sonho vai ficando cada vez mais longe, vai esfriando, até que a gente desiste. E isso nos frustra e isso abala totalmente a nossa autoestima. Tá? Então o que nós temos que fazer? Tá? Agora vem a grande dica para nós realizarmos os nossos sonhos de forma prática. Tá? Como diz aí um grande amigo aí um dos gurus aí das redes sociais, sem mimimi, sem blá blá blá, tá? De uma forma real. Primeira coisa, quando nós temos um sonho, nós temos que transformar esse sonho em meta, tá? Então o que nós fazemos? Primeiro nós colocamos uma data nisso aí, nós datamos isso aí. Então eu vou concluir tal coisa até tal dia, tá? Porque aí o nosso cérebro já começa a trabalhar, tá? De uma forma mais real. Porque quando nós temos um sonho e isso está em algum momento da vida, algum momento não existe no calendário. Então o nosso cérebro ele vai ficar vagando, vai ficar focando em outras coisas, vendo só o lado negativo daquilo ali, deixando para depois, e aí a gente nunca conclui. Então, o primeiro ponto é isso, nós datarmos a realização desse sonho. Tá? Depois, mais importante, nós descobrirmos como nós vamos fazer isso aí, como nós vamos chegar até o nosso sonho. Depois de nós descobrirmos como nós vamos chegar até o nosso sonho, nós fracionarmos todo o processo. Tá bom? O grande problema que nós temos é justamente isso. A gente vê o sonho, às vezes a gente sabe como, e aí a gente quer engolir tudo. E aí é onde a gente não dá conta e a gente acaba desistindo. Quando nós fracionamos, tá? O nosso cérebro, ele, o que ele faz? Ele começa a trabalhar de forma mais confortável. Ele não vê impossível, ele não vê dificuldade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que você gosta de tomar vinho e comer um queijo com vinho, né? Muito comum, é isso? Aí, se eu pego, você vem tomar um vinho na minha casa com queijo. Eu pego uma peça de queijo desse tamanho, boto num guardanapo, dou na sua mão, pego uma garrafa de vinho, derramo numa taça desse tamanho aqui, encho a taça até na boca e te dou. Você vai olhar aquilo ali, provavelmente não vai ser muito agradável. Você não vai nem morder o queijo ali, porque você vai ficar... Mas se eu picar o queijo picadinho, colocar ali 1/3 da taça de vinho para você, você vai tomando a noite inteira, toma 1, 2 garrafas de vinho, come o queijo inteiro e nem vê. Tá? Então isso é o que acontece na realização dos nossos sonhos. Quando nós fragmentamos todo o processo, a gente vai fazendo etapas por etapas e isso vai ficando confortável para a gente, vai ficando suave. Tá? Vai ficando suave. A Virgínia está perguntando aqui, mas se o nosso sonho for reconciliar com alguém, pois aí é que tá. O que você precisa para reconciliar? O que você precisa fazer? Né? Aí vem o como. Aí você tem que descobrir o como fazer isso aí e fragmentar essas etapas. Será que você não tem que se corrigir algumas coisas em você? Como você vai corrigir isso aí? Através de autoterapia, através de terapia, através de outro processo, tá? E aí você vai fragmentar isso aí para fazer, tá? Isso é uma possibilidade, mas quem vai dizer é você, tá? Primeira coisa, você tem que definir o sonho. O seu sonho é esse, depois você vai
ter uma meta de quanto tempo, depois como você vai fazer isso aí e fragmentar. E agora o principal é ter ação, é fazer. Porque não adianta nada a gente ter uma teoria maravilhosa, colocar tudo no papel, entender todo o processo, tá? E não levantar, desculpa o termo, gente, da cadeira e não fazer, tá bom? Não adianta nada, tá bom? Espera aí, só lendo aqui, tá? Só um minutinho. Tá, uma pergunta aqui interessante. E quando você quer mudar de cidade, de vida e começar tudo de novo, tá? Eu vou responder aqui com uma frase que eu falo para quem me conhece sabe que é uma frase minha que eu falo para todo mundo, tá? E essa aí vai valer também para aquela pergunta anterior, tá? Principalmente na questão relacional, eu falo muito. Quando nós não resolvemos as nossas questões, tá? Quando nós não resolvemos as nossas questões, e eu estou falando isso aí porque às vezes, gente, as questões nossas, que nós estamos com esse tanto de problema, às vezes ela está ancorada justamente na nossa autoestima baixa, tá? Então às vezes a gente resolver a autoestima, a gente resolve tudo, tá bom? Então, é o que eu falo para todo mundo. Não adianta, se você tem uma questão que é sua, não adianta você mudar de parceiro, mudar de cidade, mudar de planeta, se o problema está com você. Vai acontecer a mesma coisa ou pior, só uma questão de tempo, tá? Então nós temos que olhar para nós. Dentro do nosso processo, eu vou até desviar um pouquinho, a gente entende o quê? Nós entendemos que tudo que acontece fora, na verdade, nós temos que olhar para nós. Quando nós mudamos aqui, nós mudamos lá. Se nós não conhecêssemos a técnica, todo o processo, nós íamos achar que era mágica, que era milagre. Mas como nós entendemos todo o processo, nós sabemos o porquê que acontece isso, tá? Então, nós demos uma repassada aí, como eu falei, nós dentro do que nós repassamos aqui sobre autoestima, sobre o que nós falamos ontem, automaticamente nós fomos respondendo aqui as perguntas das pessoas que fizeram, tá? Espero que tenhamos respondido a pergunta das pessoas. Então o que acontece? Como eu falei para vocês, qual que é o processo nosso? Não só para melhorar a autoestima é uma dos ingredientes, né? Como eu falei para vocês, é o alicerce, né? Para a gente levantar a casa, é a autoestima. Porém, todo o trabalho, todo o processo nosso, nós trabalhamos com a reprogramação mental, tá? E com os exercícios que vão potencializar todo esse processo. Então, o que nós passamos aqui foram alguns exercícios, lógico que nós passamos de uma forma generalizada, porém, todo o processo ele é individual. Por quê? Porque cada ser é único, tá? Cada ser teve a sua constituição psicológica formada de uma forma muito pessoal. Então nós temos que analisar com muito carinho, com muita profundidade, caso a caso, para aí sim podemos passar, né? Podemos montar um processo mais preciso para cada caso. Porém, com isso aqui que nós abordamos hoje, com certeza, se executado de forma regular, vocês já vão notar uma diferença tremenda. E aí não se assustem se as coisas fora começarem a mudar igual mágica, tá? E agora de presente para nós, eu não havia comentado, mas de presente para nós vamos fazer aqui um processo de reprogramação mental, tá? A qual nós desenvolvemos esse processo que nós vamos utilizar aqui agora. É um dos processos que nós utilizamos, tá? E nós vamos aqui compartilhar com vocês. E nós vamos trabalhar especificamente com aqueles 3 Is que nós detectamos em pessoas de baixa autoestima, que é a incapacidade, tá? A incompetência
E a insegurança. Então, geralmente, pessoas que têm baixa autoestima têm esses 3 Is, como eu chamo, né? Eu até falei no início. Quem não viu, volta lá depois, quando a gente salvar a live, para acompanhar o início, tá bom? Então, nós vamos trabalhar a nossa reprogramação, tá? Eu vou pedir para vocês agora fecharem os olhos e apenas me ouvir. E vocês vão se deixar serem conduzidos e conduzidas de coração aberto, tá? Então, deixem-se conduzir, não, tá? Contestem o que eu estiver falando, tá bom? Apenas entrem exatamente da forma que eu estiver falando. Me acompanhem exatamente da forma que eu estiver falando, tá? Então eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. E agora nós vamos fazer uma respiração em 4. Então vocês vão puxar o ar contando 4. 1, 2, 3, 4. E vocês vão soltar o ar contando em 4. 1, 2, 3, 4. Vocês vão puxar o ar novamente, contando em 4. 1, 2, 3, 4. E vocês vão soltar o ar contando em 4. 1, 2, 3, 4. Novamente, puxem o ar contando em 4. 1, 2, 3, 4. E vão soltando o ar contando em 4. 1, 2, 3, 4. E agora, sigam comigo na contagem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se imaginem agora dentro de um túnel de luz, uma luz muito brilhante, e vocês estão dentro desse túnel de luz. Tudo que vocês veem nesse túnel é luz. Me acompanhem na contagem mentalmente. 29, 26, 25, 24, 21, 18, 17, 16, 14, 13, 12, 11, 9, 8, 7, 3, 2, 1. E agora, dentro desse túnel de luz, mentalmente, vocês vão repetindo: eu sou seguro. 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 Agora, mentalmente, vocês vão repetir agora o nome de vocês, como se alguém estivesse falando para vocês. Fala o nome de vocês e repitam: você é seguro. Fala o nome de vocês: você é seguro. O seu nome: 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 você é seguro. Respirem fundo e agora mentalmente repitam:
Eu sou capaz. 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 Agora imagine uma voz falando com vocês. Ela fala seu nome e fala: você é capaz. Seu nome, 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 você é capaz. Respirem fundo. E agora repitam: eu sou competente. 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 Agora imagina uma voz falando com vocês. Fala seu nome. Você é competente. 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 Respirem fundo. E agora na contagem até 10. No 10 nós retornamos e abrimos os olhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bom, podem abrir os olhos. Maravilhoso, muito bom. Então vamos lá, só para uma observação aqui, gente. O que acontece? Uma coisa muito importante que eu vou falar sobre as reprogramações, tá? Porque inclusive nós ministramos alguns cursos onde existem métodos de reprogramações, onde nós notamos que algumas formas podem ser melhores, tá bom? Nós repetimos 7 vezes, tá bom? Nós repetimos 7 vezes cada reprogramação. Vocês não notaram, mas são 7 vezes. Por que 7 vezes? Porque mostraram que para nós anularmos cada reprovação que nós temos, nós precisamos de 7 elogios. Tá? Então tudo que nós fazemos aqui ele tem um embasamento. Então nós repetimos. Primeiro nós repetimos de nós para nós mesmos. Depois nós repetimos de fora para nós, que geralmente é como nós recebemos essa mensagem, tá? E que ela vira um programa bloqueador ou negativo no nosso subconsciente. Tá? Então esse é o primeiro passo. Segundo passo muito importante, tá? Que quem tem feito alguns cursos conosco tem até visto isso aí, que eu tenho trazido, eu passo o conteúdo, porém eu tenho feito algumas observações mesmo do conteúdo, tá? Porque nós notamos, através de testes que nós fizemos com alguns aparelhos, algumas reações negativas em determinadas reprogramações. Então, por isso que todas as nossas reprogramações, elas são no afirmativo e positivas, tá? E nós não falamos o que há de negativo em nós. O que eu quero dizer com isso? Vocês vão ver em materiais, em alguns materiais de reprogramação, de determinadas reprogramações, que, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês para ficar mais claro. Como eu falei dos 3 Is aí, né? Vou colocar o incapaz aqui, né? Que as pessoas de baixa autoestima se sentem incapazes, tá? Então existem algumas reprogramações que falam a seguinte frase: eu sei como me sentir, eu sei como ser, eu sei como não me sentir, como é que é?
Eu sei como me sentir sem ser incapaz. Alguma coisa assim, tá? Então, eu sei como me sentir sem ser incapaz. Qual que é a palavra forte dessa frase? Tá? Eu. Vamos fracionar aqui. Sei. O que representa o sei? Me. Sentir. Sem. Sem não tem sentido. Ser. Incapaz. Quando você fala o incapaz, seu cérebro vai, aciona. Tá? Então, você pode estar até uma reprogramação errada, você pode até estar fortalecendo ainda mais a questão negativa do que liberando e fazendo essa reprogramação. Tá? Então, o método que a gente utiliza, eu posso garantir para vocês que é o que há, pelo menos na atualidade, é o que há de mais avançado nesse processo, tá? O que há de melhor. Podem ter outros iguais, melhor não, tá bom? Então é isso aí. 7 vezes você para você, 7 vezes de fora para você, tá bom? Durante o processo, nós fazemos aquele processo de respiração, tá? Por que a gente faz o processo de respiração? Tem todo um processo maior nisso aí, tá? Nós fizemos de uma forma aqui reduzida, até por uma questão de tempo, porque não era a proposta nossa ensinar isso aqui. Mas eu vou compartilhar com vocês um pouco do que é esse processo que nós desenvolvemos. Quando nós fazemos o processo de respiração, nós estamos preparando o nosso cérebro, tá? Para receber as reprogramações. Porque se nós não estivermos totalmente receptivos, é como se a gente desse murro na parede. Não vai adiantar nada, só vai machucar a mão. Tá? Não vão entrar as reprogramações. O nosso cérebro, para ele funcionar, ele precisa de 2 coisas. Glicose e oxigênio. Tá? Então aqui nós estamos dando a ele, oxigenando ele. Tá? Então é importante fazer esse trabalho de respiração antes de nós entrarmos na reprogramação. Tá bom? Quando nós fazemos a contagem, primeira contagem regressiva, a gente vem na ordem, depois a gente dá uma parada e a gente vem numa contagem regressiva fora de ordem. Você viu que a gente pula alguns números? Vocês viram que a gente pula alguns números? O que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos quebrando a nossa parte lógica do cérebro, tá? Nós estamos fazendo com que ele trabalhe com o lado direito e o lado esquerdo em sincronia, tá bom? Com isso, nós temos uma capacidade de absorção muito maior. Tudo que nós aprendemos com os 2 lados do cérebro, a gente não esquece mais, tá bom? Gravem isso. Então esse é um processo que nós desenvolvemos justamente para fazer com que o seu cérebro possa absorver mais, tá? E o que eu indico nesse processo de reprogramação, tá? Ele vai muito mais além disso aqui, tá? Isso aqui é apenas uma parte. O que eu indico no processo de reprogramação é que ele seja feito à noite, antes de dormir, tá? Porque também já foi mostrado que tudo que nós vemos, ouvimos, sentimos, né? Nos 30 minutos antes de nós dormirmos, é o que a gente fica ruminando a noite inteira, é o que a gente leva a noite inteira. Isso aí é o que vai, né, fortalecendo no nosso subconsciente e construindo o nosso piloto automático, tá? Então é importante a gente fazer à noite. Eu peço que faça pelo menos durante 17 dias consecutivos, para começar a mudar essa estrutura psicológica, para começar a mudar. Pelo menos 17 dias consecutivos. Depois desses 17, o ideal é continuar para sempre, tá? Quanto mais, melhor. Porém, aí depois dos 17, se precisar às vezes pular um dia ou outro, não tem problema. Porém, os 17 dias eles têm que ser consecutivos. Então você está fazendo 17 dias, fez 11 dias e aí falhou um, volta do zero. Tem que ser 17 dias consecutivos. Falhou um dia, volta do zero. Tá bom? Também a gente pode depois compartilhar aí o porquê de tudo isso, tá bom?
Mas isso aqui eu posso garantir para vocês que é o método mais eficaz que a gente tem de reprogramação, tá? Lógico, como eu falei, é a introdução, tá? Isso aí foi um presente para vocês, para que vocês coloquem já no processo de vocês, já comecem a fazer hoje, tá? Porque eu tenho certeza que vocês aqui depois dessa live não são procrastinadores, né? Vocês vão colocar em prática e vão fazer, então comecem a fazer isso hoje. E o que vocês acharem aí que faz sentido para vocês, que ressoou no coração, também começar a exercitar a partir de amanhã. Porque o exercício somado à reprogramação é o que realmente dá o resultado. Tá bom? Então espero que tenhamos esclarecido as dúvidas de vocês, tá? Como vocês sabem, nós estamos sempre à disposição, tá bom? Podem mandar mensagem, nós estamos sempre respondendo, tá? E nos encontramos aí numa próxima live, numa próxima oportunidade, ou quem sabe, numa próxima oportunidade presencial, né? Desenvolvendo, além de compartilharmos aí conhecimentos, experiências, também desenvolvermos a nossa inteligência social, muito importante para nós